tá? Tá bom. Tu tá no computador? Não, tô só pelo celular. Aham, eventualmente, é que nem eu falei, né? É bom ser pelo computador porque eu vou mandar uns arquivos, umas coisas assim, daí é bom ficar trocando de tela, mas para uma próxima, Hum, então. ok. Ah, certo. Então vamos lá. O negócio é o seguinte: função exponencial ela trata de crescimentos muito rápidos. Diferente Uhum, de um crescimento homogêneo, que é o que ocorre numa reta, por exemplo, né? Quando a gente está estudando uhum, uma reta, a gente sempre vê o mesmo crescimento ou decrescimento no mesmo intervalo. Por exemplo, a velocidade sendo reduzida numa freada. É sempre a mesma quantidade de velocidade diminuindo a cada segundo. Ou o uhum, preço que você vai pagar numa compra numa loja, né? Você vai pagar, por exemplo, você vai comprar uma camisa que custa R$ 30. Então, se você for comprar 10 camisas, você vai pagar 300. Porque a cada uhum, camisa que você compra, você tem aquela mesma soma de custo, né? De R$ 30 e por aí vai. Mas nem uhum, sempre acontece assim, né? Alguns crescimentos ou decrescimentos, eles são abruptos. Por exemplo, aqui a quantidade de transistor por centímetro quadrado, que seja, né? Começou ali na década de 70 com 2.000. Eu acho que é por centímetro quadrado isso. E agora a uhum. gente já tem mais de 2 bilhões, cara, por centímetro quadrado. Então, É. veja que a partir do ano 2000 aqui, o crescimento começou a ser muito maior, né? Vamos dizer assim, Uhum, uma faixa assim absurda de desenvolvimento. E tem várias coisas que causam isso, né? Que tem um efeito como esse, né? sim. O crescimento econômico, por exemplo, né, o crescimento dos valores de uma ação, do Bitcoin, por exemplo, e outras coisas naturais também, como, por exemplo, o crescimento aqui dos fetinhos, né? Olha só, eles são célulazinhas, né? Que vão se duplicando a cada geração. Aqui, no caso, é uma bactéria, mas serve também para. Por que que tá travando tanto? Mas serve também para crescimento de fetinhos. Certo. Então, tu começa com uma e daí elas dobram, né? A família aqui de bactérias vai dobrar e depois dobra de novo e dobra de novo. Então, tipo, na primeira geração, 2, depois 4, depois 8, depois 16. Então, vai virando um crescimento longo, assim, né? Um crescimento bem significativo, diferente de simplesmente aumentar uma soma de dois em dois. Não é uma soma de dois em dois, é uma duplicação a cada geração que passa, né? Uhum, Beleza. Cara, tá travando, tá muito esquisito aqui. Não sei o que tá uhum. acontecendo. Meu travando deve estar acontecendo alguma coisa. Anyway. Então, para tu aprender potência, tu tem que ter tem que seguir umas regras aqui, né? A gente começa com essas regras, elas são bem importantes, tá? Até se tu tá no celular, Uhum, eu recomendaria, se for possível, tu bater um print screen dessas regras aqui. uhum. Outra coisa, talvez esteja travando, não sei se tu tá aparecendo aí na câmera, é que eu, infelizmente, eu não posso nem te ver durante a aula, né? Eu só fico vendo meu material, né? Ah, sim. Então você pode tirar a câmera aí, Ah, né? tá ótimo, então. Às vezes até isso deve estar ajudando a A travar. travar, né? Pode ser. E, então tá. Daí temos esses casos aqui, né? Casos bem importantes que explicam boa parte do estudo das potências. Sim. Então, todo número elevado a zero é um, a gente eventualmente pode ver o porquê. Todo número elevado a um é ele mesmo. E o caso geral de uma potência, né? O A é um número aqui no contexto, né? E o N também. E de modo geral, Uhum. o que acontece é o seguinte: quando você tem A elevado a N, você tem, na verdade, a repetição da multiplicação do número de baixo N vezes. Então, né, Uhum. digamos, temos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, esse primeiro, menos 2 elevado a 3, né? Ou seja, o 3 ele está indicando a quantidade de vezes que vai ser repetida a multiplicação do cara de baixo. Então vai ser Uhum. 3 vezes, né? Menos 2 Sim. vezes menos Aí 2 vezes menos 2. a Diga. questão do sinal é tipo menos 2 vezes menos 2 aí daria mais, mas se multiplicar de novo por menos 2 daria menos, né? Exatamente isso, exatamente. Ok. Ah, É porque sinais é uma coisa que, nossa, eu esqueço com muita facilidade. é,
Eventualmente você vai fazer tanta conta que vai decorar, né? Se quiser realmente Sim, aprender, vai fazer tanta conta que você vai decorar esses detalhes, assim. Porque o sim. professor explica pra gente lá que todo número elevado ao quadrado fica positivo. É verdade, mas existe um motivo para isso, né? Você vai eventualmente entender os motivos. Uhum. Ó, eu acho que era mesmo aí a questão da câmera, que melhorou bastante aqui, ó, não tá mais travando. Ai, ótimo. Ótimo. Beleza, então essa aqui é a forma mais importante aqui do estudo das potências. Tem uns outros detalhes que a Uhum. gente vai ver ainda eventualmente. Mas por hora, se tu souber isso, tu já sabe boa parte do assunto. Uhum. Temos também essa outra regra bem interessante, que ela é bem útil às vezes, sobre o sinal negativo no expoente, né? Quando a gente tem um Uhum. sinal negativo no expoente, é a mesma coisa que se você pegasse esse negócio e colocasse numa fração, na parte de baixo de uma fração. Então é uma técnica interessante para reescrever frações, porque se vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda. Quero dizer, se tu quiser jogar Uhum. esse cara que está aqui embaixo para cima, você pode trocar o sinal, né? A ideia é Sim. essa. Matemática é assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dá no mesmo. E aqui a gente tem alguns exemplos. Olha só. Olhando assim fica óbvio, né? Mas às vezes a gente vai tentar fazer e não sabe. Menos Ah, é. 2, né? A Mas. gente olha aqui, Uhum. é claro que tem que ser assim, né? Não tem como não ser assim. Mas daí a gente pega no meio de Sim. uma conta e não sabe fazer, né? Uhum. Pode crer. Então tá, por isso que eu tô falando alguns casos meio básicos aqui, depois eu vou pedir para você fazer uma conta ou outra, para eu ver como é que você tá nesse assunto, tá bom? Sim. Beleza. Então aqui, como eu já falei, repete 3 vezes, né? A multiplicação do menos 2. Daí o que as crianças, né, o pessoal mais erra é o seguinte: ele olha o 3 aqui e pensa, então é menos 2 vezes 3 alguma coisa. Não, cara, não tem nada a ver. O 3 ele não aparece explicitamente na conta. Ele só aparece como a repetição dos números multiplicados, né? Uhum. Aqui, como tem 4, né? 4 vezes. Apareceu 4 vezes o menos 2. Sim. Muito bem. E note que aqui ficou positivo a resposta e que tinha ficado negativo, né? Justamente Uhum. porque o número aqui ele é negativo, é menos 2, mas ele está elevado a um número par. Né? 4 é um número par. Uhum. Toda vez que a gente eleva a um número par, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, a coisa fica positiva no final. Né? Uhum. E se for ímpar, fica com o mesmo sinal. Então, como aqui o sinal era negativo, ficou negativo. É isso aí. Entendi. Então, aqui na C, né, o que, que nós temos? Nós temos uma situação onde há fração, e daí a gente tem que saber uma regrinha de fração bem legal, que é o seguinte: se eu for multiplicar esse cara aqui 3 vezes por ele mesmo, sempre é o de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo, né? Regra de fração. Uhum. Então, aqui os casos que eu falei, um número elevado a 1 é ele mesmo, qualquer número elevado a 0 é 1, isso inclui número negativo. Uhum. Quando você tem um número elevado a uma potência negativa, como apareceu lá em cima, a gente pode jogar isso para a parte de baixo. Então, olha só, jogando para a parte de baixo, como é que fica, né? 4 elevado a Uhum. menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado ao quadrado, né? 4 elevado Sim. ao quadrado é 16, pode crer. Então, é isso aí. É o que temos. Agora começam as regras um pouquinho mais difíceis, que são regras de operação, tá bom? Uhum. Essas regras aqui a gente só vai pegar se fazer conta mesmo. Então eu vou só Entendi. passar rapidamente para você. Eu vou até bater um print, colocar lá no seu WhatsApp. Uhum. Por favor. Elas são assim, elas aparecem toda a hora, todo tempo parece quando tem coisa com raiz quadrada, quando tem coisa com, com potência, que seja, até com logaritmo, essas coisas vão aparecer. Então é bom saber. Vamos ver cada caso aqui, ó. Aqui onde eu moro, em Santa Catarina, os professores enchem o saco com isso aqui da seguinte forma, né? Eles falam o seguinte: bases iguais somam-se os expoentes, tá vendo? Porque as bases, o número de baixo é igual aqui, é o A nos dois casos. Aham. E quando você está multiplicando, você acaba somando os expoentes. Né? Um exemplo está Sim. aqui, ó. Bases iguais multiplicadas, 7, 7. Só que um está elevado a 2 e outro a 3. Soma o expoente. 2 mais 3, 5. Uhum. É isso aí. Aqui também, olha só, é uma divisão, né? Subtrai o expoente Sim. de baixo.
De baixo não tem embaixo aqui, mas eu quero dizer do cara que está dividindo, né? Do Sim. divisor, né? Do que seria o denominador, se eu escrevesse isso como uma fração. Daí tem que tomar um cuidado, porque se esses caras forem negativos, né? Aqui, por exemplo, se o n for negativo, fica menos, digamos que seja menos 2, né? Ficaria menos menos 2. E menos com Sim. menos dá mais, então ficaria uma soma, né? Então sempre tem Uhum. que tomar cuidado com isso, beleza? Beleza. Essa mudança de sinal, isso aí é o que quebra nessas continhas, porque é a única coisa que tu tem que prestar atenção, Nossa, sim. Muda a né? conta inteira. Muda. Ó, outro caso, potência de potência aqui, ó, A elevado a M elevado a N. Potência de potência multiplicam-se as potências. Uhum. Aparece direto isso, a pessoa pensa, ah, meu Deus, olha só, 4 e 3 aqui, vai ficar elevado a quanto? Vai ficar elevado a 64, porque eu tenho que fazer 4 ao cubo? Não. Não, é 4 vezes Uhum. 3, é 12. Beleza, quando a gente tem também esse caso aqui, ó, de dois números diferentes sendo multiplicados e elevados ambos, né, por causa do parênteses a n, você pode fazer separadamente cada um deles elevado a n. Mas nota, Maria, o negócio é o seguinte: isso aqui é uma ferramenta. Não é sempre Uhum. que você vai fazer isso, entendeu? Às vezes é melhor você resolver a multiplicação e depois elevar a n. Às vezes é melhor Uhum. fazer isso, às vezes é melhor fazer separadamente. Vai depender do caso, são ferramentas, né? Então, cada Entendi. ferramenta você usa numa situação melhor. Por exemplo, você pode usar uma faca para parafusar um parafuso? Pode, mas é uma droga. É melhor você usar a faca para comer, né? Que eu quero dizer, Sim. cada ferramenta na sua situação específica, entendeu? Uhum. Entendi. Então, tem uma série de exemplos que eu acho bom para nós saber aqui por enquanto. Eu vou pular essa partezinha porque eu quero fazer umas continhas, tá bom? Ok. Então vamos fazer aqui esse belo exercício proposto. Eu faço um, você faz outro, né? Ó, ele está dizendo aqui para nós o seguinte: quando nós temos essa continha, como eu já falei para você, a gente soma os expoentes, né? Então você vai ter uma série de multiplicações que você sabe que no fim das contas vai ser só a soma dos expoentes, não é mesmo? Uhum. Na divisão também, né? Então você pode escrever essa conta de várias formas, né? Aqui, por exemplo, na divisão, se liga no que ele fez, né? Ele colocou como uma fração e depois abriu aqui, ó. Não é 2 elevado a 5, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e embaixo também. E na escola a gente aprende que quando as coisas estão multiplicadas, né? Como é o caso aqui, Uhum. a gente pode cortar, lembra de cortar as coisas? Lembro. Pois é, então corta um monte e vai sobrar só 2 elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque Uhum. tem dois, é meio redundante, assim, fica esquisito falar, mas eu tenho dois números 2 multiplicados, né? Sim. Então, como ele repete duas vezes, ficaria 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, né? Que é o que vai aparecer aqui, né? 5 Uhum. menos 3 é 2, né? Entendeu? Então Entendi. tá bom. Que bom. Então, vamos mostrar algumas coisas aqui. Bem, eu vou mostrar esse cara aqui. O A. Então, deixa eu colocar aqui no meu quadro. E... Desculpa. Começa a Não. dar aula, eu não sei, eu acho que essa espuma aqui que eu uso para dar aula, ela deve estar com poeira. Eu fico cheirando isso. Tem uma espuma aqui no microfone. Agora sim, fico cheirando, fico mal, não é possível. Começa a dar aula, começa a espirrar, cara. Ó, Ok. 5 elevado a 4 elevado a 3. Então é aquela regra da potência de potência. Se você Sim. tivesse no computador, eu pediria para você olhar o que eu mandei no WhatsApp, né? Por isso que é legal ter no computador. Mas, anyway, a gente faz assim mesmo. Ele quer que a gente mostre, né, que algo que eu já falei para você, que fica 5 elevado à multiplicação aqui das potências, né? 4 vezes 3 que a gente sabe que é 12, né? Bem, vamos lá, vamos pensar. 5 elevado a 4 primeiro. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Certo. E isso, note que o 5 elevado a 4, que está aqui, né? Isso aqui é 5 elevado a 4. Eu só escrevi aberto, né? Uhum. Está elevado a 3. É isso? Sim. Isso. Então, pela regra que a gente estava vendo lá, quando a gente tem números multiplicados, assim, dentro do parênteses elevado a alguma coisa,
a gente pode fazer cada um deles elevado a essa coisa, minha amiga. Eu mostrei essa regra Uhum. para a sua pessoa. Era a regra que eu mandei lá no seu zap, a regra, a quarta regra. A quarta regra. Tá. Tô vendo Isso. aqui. Isso, muito bem. Então, o que que acontece, né? Outra regra, a primeira regra, olha só, é regra em cima de regra, né? A outra regra é o Pois seguinte. é. Isso que quebra. Pois é, tem que decorar tudo. É que nem gramática, né? É a Sim. mesma coisa, matemática é uma linguagem. A gente tem que decorar as regrinhas lá da gramática para escrever direito. A diferença é que eu posso falar nós sabemos, nós precisamos, né? E tu vai entender o que eu quero Uhum. dizer. Agora, se eu fizer a conta Sim. errada aqui, né? Daí tu não vai entender a resposta. Esse é o problema. A questão é a seguinte: se a gente utilizar a primeira regra, a gente pode somar os expoentes, né? Porque todas as bases são iguais. Então fica 3 mais 3 mais 3 mais 3, não é mesmo? Uhum. Porque bases iguais somos expoentes, de acordo com a primeira regra. E 3 mais 3 mais 3 mais 3, a gente sabe, é 3 vezes 4, né? Que dá 12. Então, 5 elevado a 12, né? Como era de se esperar, né? Uhum. Beleza? Isso aí, minha amiga. Beleza. Pronto, eu fiz aqui uma provinha, né? Assim que funciona. É claro que esse tipo de conta aqui tá mais para revisão do ensino fundamental, sacou? No Enem, Uhum. Não, é. os vestibulares, eles vão pedir umas coisas mais elaboradas envolvendo potência, né? Não, tô ligada. Uhum. Pois é. Então tem que ficar esperto com isso. Eu vou pôr um exercício aqui para você fazer, tá? Eu vou pôr Tá certo. uns 3 exercícios aqui, para começar, bem parecidos, por sinal. E vou colocar as regrinhas que eu já te mandei no zap lá, vou colocar aqui do lado, né? Para lembrar a Ótimo, obrigada. ação. Então, eu gostaria que você fizesse, para eu também medir o que você sabe, o que você consegue ou não, né? Para a gente poder nivelar a aula aqui. Uhum. Pode ser, mas assim, faz sem minha ajuda. Tenta fazer sozinho. Errou, não tem problema, tá? O importante é Tá ótimo. tentar e eu saber o que você consegue, o que você não consegue. Uns 3 minutinhos aí para você tentar fazer. Se terminar antes, é só me avisar. Se quiser, pode Uhum. até mandar uma foto para mim no WhatsApp de como tu fez, tá bom? Tá certo.
Ô, louco, tá rolando uns tiros aí? Não, é fogos. Ah, bom, aqui você tem sotaque de carioca, né? Da gente, eu tenho medo às vezes Ah, pelo que a gente vê é na aqui no TV, né? Rio mesmo. Aqui eu tô. Ah, que bom que não aconteceu nada, então. Não, tranquilo. Beleza. E aí, tá conseguindo sair a Eu conta? terminei aqui, só que tô meio desconfiada. Que Tá bom. eu Me diz aí como é que terminei. ficou. Pô, a primeira ficou 25, a Certo? segunda também 25 e a terceira 25 também. Só Não. que, A é. primeira tá certa, claramente, né? 5 vezes 5, Uhum, nada além disso. A segunda também, porque é menos 5 dentro do parênteses vezes menos 5. Note, a potência repete tudo que está embaixo dela. O que está uhum, embaixo dela é o parênteses menos 5 parênteses. Também repete tudo. Então a gente faz aqui menos 5, 25 positivo. Mas aqui note que a potência ela está só em cima do 5. Ela não está em cima do sinal, não é mesmo? Então o sinal tu vai uhum, colocar uma vez só e o 5 duas vezes. Né? É como se eles entendi. estivessem separados do sinal aqui, né? Entendeu a Uhum, ideia? Beleza. Então por isso que dá menos entendi. 25. Mas legal. Eu tava Importante. desconfiada, falei assim, pô, não Tudo é igual, né? possível. Esquisito. É, Pois é. nossa, eu Bem, não lembrava disso. vamos fazer outras aqui que não vão seguir o mesmo esquema. Eu acho que a gente pode aumentar um pouco o nível da Uhum, pergunta. Eu acho que a gente pode fazer essas duas. Opa, a gente pode fazer essas duas aqui, olha só. Essas aqui. ah, bem, eu não gostaria de ter que escrever tudo aquilo de novo, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Essas duas, tá bom? uhum, Beleza. Eu vou novamente colocar as regras aqui, mas eu vou colocar além das regras, aquelas primeiras lá também, que eu acho que elas vão te ajudar. Ah, não. Ou não, né? Não sei. O que vai te ajudar aqui é pensar bem sobre o que está acontecendo, né? Principalmente uhum. nessa M, né? Tá acontecendo uma coisa bem curiosa aqui na M. Quando chegares na resposta, me fala, tá? Aqui.
E aí, como vai a nossa continha? Acabei de terminar. Opa, me diga as respostas A, aqui. a primeira ficou -8/27 e a segunda 1. Perfeito. Exatamente, né? Então, quando tu tens fração, tu tem que multiplicar os carinhas, né? Em cima e embaixo. E como tá um expoente ímpar, né? Esse cara continua menos, né? Mas sabe uma coisa bem Uhum. curiosa? Tem muita gente que erra isso. Eu até tava vendo se tu ia errar ou não, né? Quando a gente tem o sinal de menos aqui, esse sinal de menos, você pode pensar ele de duas formas. Ou tu já deixa negativo, porque tu sabe que a resposta vai ser negativa, uma vez que aqui é ímpar. Uhum. Ou tu vai ter que acompanhar ele no -2. Ou no 3 também poderia ser no 3. Mas não nos dois juntos. Não pode colocar ele nos Uhum. dois juntos. Porque senão os sinais. Bem, primeiro que não pode, porque é um sinal só, né? Mas também daria uma resposta errada, né? A resposta ficaria positiva, porque os sinais se cortariam todos. Mas tá Uhum. certo, a resposta é certa. E aqui também, porque o 1 é o único número. 1 vezes ele mesmo, né? Não importa quantas vezes seja, vai continuar sendo 1, né? A ideia é essa. Sim. Ótimo. Então vamos continuar com a matéria aqui. Vamos voltar pro livro. Deu para ver que você tá bem nessa matéria aí. Ai, você acha? Eu acho, pelo menos na parte de resolução de contas aqui. Claro, eu acho que seria legal eu, né, fazer uma dessas de letras aqui, olha só. Eu vou fazer a mais hardcore aqui, essa F. Uhum. Depois você pode fazer a levinha aqui, né? Olha só. Aí fica até sem graça, né? Poxa, tu vai fazer A depois de eu fazer esse monstro aqui. Ó, vamos lá, né? Porque a conta pode vir com letras também, né? Tomar cuidado. Ó, bem, vamos resolver separadamente. Se a gente fazer as coisas organizado, dá tudo melhor, né? Então vamos fazer Uhum. esse cara aqui primeiro. Então a gente tem algumas coisas acontecendo, né? O fato de ter esses caras ao quadrado. Então, de acordo com a regra que eu te mostrei lá, eu acho que era a quarta regra, você pode elevar o quadrado aqui em todos os termos. Então, 2 ao quadrado é 4, p ao quadrado é p quadrado. Q ao quadrado. Potência de potência multiplica essas potências. Por isso que aqui vai ficar 4, beleza? Ok. E embaixo também. Muito bem. Feito. Agora eu quero que você olhe isso aqui. Vamos para a segunda. O que está acontecendo aqui, né, cara? O que está acontecendo? Deixa eu dar uma aumentada aqui, porque senão tá feio. Beleza, agora sim. Olha, a gente tem esse sinal de menos aqui. Eu falei para você que quando a gente tem o sinal de menos, inverte, né? Se fosse, por exemplo, 2 elevado a menos 3, né? Por Uhum. exemplo, né? Ficaria 1/2 elevado a 3. Né? No caso, é a inversão do número, né? Uhum. Portanto, se a gente tivesse uma fração, né? Sei lá, 2/3 elevado a -3, é a inversão do número. Ficaria 1/2. E tudo isso Uhum. elevado a 3, né? Só que a gente aprendeu uma coisa bem legal nas aulinhas de fração lá na quarta série. Que quando a gente tem uma fração na parte de baixo, ela inverte, né? Ela, na verdade, passa multiplicando invertida. Então fica 3 elevado a 3 ao cubo elevado a 2 ao cubo. Ou seja, inverteu, tá vendo? Era 2/3 Uhum. e agora é 3/2, tá vendo? Sim. Isso é uma regra de divisão de frações. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Bem, essa regra ela funciona sempre, ela funciona sempre. Mas por que ela não foi aplicada aqui nesse caso, professor? Bem, ela foi. Aqui tem um -1 também. Quer dizer, desculpa, tem um aqui. Tu pode pensar que todo número é ele mesmo dividido por um. Por exemplo, o ano que a gente está, 2022. 2022 dividido por um é 2022. Uhum. Então aqui funcionou do mesmo jeito, porque inverteu, tá vendo? Sim. Certo? É. Claro, a gente nem coloca esse um porque é redundante, né? A gente não precisa ficar Uhum. colocando Sim. isso, que é muito óbvio. Agora, por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui também vai inverter. A gente pode inverter já falando nisso. Então, o que está embaixo vai para cima. E o que está em cima vai para baixo. Ao quadrado ainda por Uhum. cima. É. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Se tu pegou a ideia, beleza. Eu fiz tudo bem rápido.
Mas se tu quiser, eu faço passo a Uhum. passo. Porém, parece que tu tá entendendo, então tá tranquilo. Ó, a gente tem essa Até o momento multiplicação. tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então tá bom. Se tiver difícil, é só falar. Ok. Ó, daí agora a gente tem que multiplicar esses caras. Vamos multiplicar. Vai multiplicar, professor? É. Mas vai ficar pior? Não, vai simplificar. Olha só, vamos pensar no P aqui, né? É P ao quadrado Uhum. e embaixo P a quarta. Então tu pode cortar ele todo e aqui vai virar 2. É porque Sim. simplifica, certo? Uhum. Agora, se ficar ruim de ver assim, a gente pode fazer novamente passo a passo, juntando cada uma das letras. Só que eu acho um pouco de perda de tempo, né? Imagina no vestibular, no Enem, com Não, 200 é, mil pois questões para é. fazer, né? Então, Uhum. mas eu vou fazer um de cada cor para a gente não se perder. Então, era quando tu for ver depois, né? Aqui cortou, sobra ali na parte de cima porque o expoente era maior. Aqui também. Cara, tô começando a ficar com medo. É fogos só. Ah, então tá bom. Do nada a aula para, daí eu já penso que aconteceu alguma coisa contigo. Não, não, Doideira. é só fogos. Beleza. Ó, dei uma. Ficou bem colorido aqui, deu uma boa simplificada. Então, aqui cortou, aqui sobrou Q ao quadrado, aqui sobrou V ao quadrado, ali embaixo sobrou U ao quadrado, sobrou um 4 aleatório aqui, e sobrou também o P quadrado. Beleza? Uhum. É isso aí. Beleza. Então tá aí. A multiplicação desses dois monstrinhos aqui dá isso. Se você É. quiser, olha só, dá até para deixar um pouquinho mais bonito. Dá para deixar QV2 o P e tudo isso elevado ao quadrado. É uma forma de simplificar, entendeu? Porque Sim, se tu reparar bem, tá todo mundo ao quadrado, tá vendo? tô vendo. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, uma forma bem Uhum. bonita de deixar a resposta é essa. Beleza? Entendi. Entendi. Então tá bom. Bem, se tu pegou a ideia, eu acho que a gente pode fazer mais um exercício aqui pra. Vamos ver se tu pegou bem. Claro, eu vou mandar o que eu fiz aqui. Uhum. Tá ótimo. E daí você vai poder usar isso como colinha para fazer a próxima. É uma relativamente mais fácil aqui. Envolve fração e potência. Vou mandar lá para você. E se tiver qualquer dúvida, é só falar também. Manda todas de uma vez antes que eu me esqueça. Beleza, Maria? Qualquer coisa, fala, hein? Tá ótimo.
E aí, probleminhas? Não, eu tô tentando aqui me achar. Certo, ó, perceba que os carinhas estão elevados, né? Então vai ter que rolar potência de potência, né? Então primeiro tu Uhum. faz essas potências de potência separadamente, que nem eu fiz. E depois tu corta o que dá, né, na multiplicação. Faz separado primeiro, É. depois corta. Algum problema por aí? Eu tô fazendo a última conta aqui já. Ah, Mas sei lá. certo. E Não, pra ti foi não tranquilo tô assim? muito, eu não tô muito confiante não, mas Ah, já falo. sem problemas. E qual vestibular você quer passar? Qual eu vou fazer? Enem. É sim, Enem mas e tu o tem alguma ERJ. ideia de alguma faculdade, algum curso? Ah, eu quero na área de comunicação. Comunicação? Tipo, não sei, algum curso de comunicação Publicidade, teatro? não, aqui no Rio, não sei como que são em outros estados, mas a gente fala como comunicação social, que é relações públicas,
tem jornalismo, publicidade, mídias. Ah, essas paradas aí, legal, pô. Isso aí dá uma Sim, grana. pois é. Isso aí dá uma grana Agora que tá é bem legal. concorrido, né? Porque a questão da comunicação, das mídias e tudo estão em alta, né? Por causa da internet. Hoje em dia Sim, tudo é pela mídia e pela internet. Então tá pois bem é. concorrido. Depois da pandemia mesmo, o negócio explodiu. Pois é. Mas eu já pensei em outras coisas, eu pensei em arquitetura também, mas quando era criança, só. Arquitetura? É, É, tem que fazer bastante conta em arquitetura. pois é. E aí eu, meu Deus, já perdi as esperanças. Bem, eu conheci uma arquiteta, uma vez ela me falou que, na verdade, o que ela mais fazia era planejar ambientes assim, sabe? Tipo, Uhum, cozinha, por exemplo. Daí nisso sei. não precisava de muita conta, assim. Mas tu quer uma arquitetura um pouquinho mais pesada, daí precisa mesmo. Pra passar no vestibular de arquitetura, você precisa saber muito matemática. É um Muito peso muito concorrido? grande. Pelo menos aqui na UFRJ, por exemplo, é peso 4 Quantos por matemática. vaga? Não, é peso 4 matemática. Ou seja, tem que tirar papo de 800, entendeu? Pra conseguir entrar. Por vaga, eu acho que, por quantidade de vaga, eu acho que são 40 por Entendi. semestre. Caramba. E ainda mais a FRJ, que é muito todo mundo quer ir pra lá, né? Pelo menos aqui no Sim. Rio. Então, Doideira, hein? cara, É, eu a guria que eu impactei. conheci, ela se formou no FRJ e tava trabalhando com isso, meu, e ela ganhava pouco. Doideira. Sério? Meu Deus. Aham, pra tu ver, né? Como tá difícil pra todo mundo. Pois é, o Brasil acontece. E aí, qual que foi tua resposta? Então, o que aconteceu? Eu não tive resposta, porque eu empaquei aqui no final. Eu fiz Ah, a conta, aí o primeiro parênteses ficou 6x ao cubo y. errou. Né? Eu já tava assim, meu Deus, tem alguma coisa muito errada aqui. Tu cometeu o erro que eu falei que tu não pode cometer. Que 2 vezes Que 2 horrível. ao cubo, 2 ao cubo é diferente de 2 vezes 3. Eu tinha muito. Peraí, qual que eu fiz aqui? 2 ao cubo é 8, né? Não é 6. Não. Aí, sei lá, eu acho que o. Peraí, eu errei mesmo. Achei que eu tinha raciocinado de outra forma. Tá No de ligado? baixo fica 6, porque a potência de potência multiplica potência. Uhum, Mas esse 2 aqui não, esse 2 tá ao cubo. uhum. É 2 vezes 2 vezes 2 que é 8, né? Sim, isso mesmo. Daí ficou assim. E o teu outro parênteses ficou como? Essa parte aí tá certa. De cima o resto eu consegui fazer. O meu outro ficou x a quarta z elevado a 81 sobre Que? y a Não, não, quarta. não, não, Pois não, não. é. Ó, é a regra, é a terceira regra. Potência de potência multiplica-se as potências. Eu até dei o exemplo que não podia ser 81 num Hum, caso desse. Eu falei que num caso desse tinha que ser 12, que é 3 vezes 4, entendi. 12. E embaixo y a Deixa eu quarta. anotar aqui. Não, tá Escrever errado. de novo. Potência de potência multiplica potência. Por isso que eu tava, tipo, assim, caramba, precisa que vai dar esse número todo. Pois é. Não, essas dúvidas a gente tira olhando um exemplo, né? Tipo o que eu fiz. Daí, como você não Uhum. pôde olhar, né? Fica mais difícil. Mas, ó, era isso. Daí agora você multiplica, acabou, né? Hum. Porque agora tem um monte de coisa de bases iguais aqui, né? Por exemplo, Sim, aí dá pra cortar. não, cortar não, vai dar para somar, né? Porque como o x, Somar isso, como esse perdão. cara tá multiplicando esse, então multiplicação soma os expoentes. Então vai ficar Isso. É. 7. Aqui vai ficar 15 mais 12, 25. E na parte de baixo vai ficar 10. Porque 6 mais 4 é 10. Uhum. Beleza? Então tá. Beleza, tô Isso aqui eu não apaguei. são só revisões de como fazer potências, né? O assunto Ah, mesmo de potência
do médio, é isso que eu vou te passar agora. Uhum. Cara, eventualmente a gente pode fazer mais exercícios, mas eu queria te passar mais um pouquinho de conteúdo, que é a função exponencial, tá? É. Então, na função exponencial, você tem que ter em mente uma coisa. É Hum. uma forma de lidar com problemas onde existem crescimentos muito altos ou decrescimentos muito altos. De modo geral, crescimentos e decrescimentos que não são homogêneos, como, por exemplo, Uhum. aquele crescimento do preço que tu vai pagar comprando camisas numa loja, né? Sim. Ou a velocidade diminuindo na freada de um carro, né? Uhum. Então, são crescimentos exponenciais. A gente fala, meu, cresceu exponencialmente o valor disso aqui. Cresceu pra caramba, Uhum. né? Porque é elevado, né? Como você repara, né? Na última conta que você errou, por exemplo, quando você fez elevado ali, o 3 elevado a 4 deu 81, né? Mas não era vezes, Uhum. dava 12. Então, note como quando as coisas estão elevadas, elas são maiores, né? A ideia é Sim. essa. Então, vamos falar de uma função exponencial. Por exemplo, aqui está falando de juros, né? Por que, que os juros é um negócio que ferra com as pessoas? Porque cresce muito rápido os juros das coisas, né? Então acaba tendo que pagar muito. De modo Uhum. geral, né? As funções exponenciais, elas são dadas dessa forma aqui, ó, a elevado a x, né? Onde a é um número e x é o parâmetro que vai variando, né? Uma coisa que a gente faz muito é Bhaskara, né? E lá tem x ao quadrado. O x está na parte de baixo. Isso Uhum. causa uma parábola. Né? Você já estudou Bhaskara, aí você lembra disso. Né? Tem a ax mais b, que é a função afim, que dá uma reta. Uhum. Beleza, são formas de gráfico. A forma do gráfico aqui, no caso do exponencial, é isso. Perceba como é um negócio que cresce muito, né? Vai crescendo aqui muito. Do 2 para o 3 foi de 4 para 8. E depois o 4 ele vai para 16. Nem vai aparecer aqui na tela, de tanto que cresceu, né? Então, funções exponenciais são assim. Elas podem crescer muito rápido. Isso acontece, né, no caso do crescimento muito rápido, quando o número de baixo é um número maior que um. Por exemplo, aqui é o 2. Né? Uhum. Então significa que a cada valor de x que tu vai aumentando, dobra. Né? Percebe como o valor dobra. Ó. Quando eu escolhi o 1, deu 2. 2 elevado a 1 é 2. Sim. Quando x é 2, ou seja, eu coloco 2 aqui no lugar do x, vai ficar 2 elevado a 2, dá 4. Tá aqui o 4. Se eu coloco 3, 2 elevado a 3, que dá 8. Uhum. E assim vai, entendeu? Então esse gráfico aqui, Entendi. ele é o desenho dessa função, que pela sua estrutura nos mostra que a cada valor que passa, você dobra a sua resposta. Então a próxima Uhum. seria 16, depois 32, depois 64, assim vai. Beleza? Beleza. Perceba que antes do zero, né, com os números negativos, a função ela ainda não é negativa, ó. Ela só acaba tendo valores bem baixos, valores menores que um aqui, e cada vez menor, mas nunca zero. Se aproxima do zero, mas nunca chega no zero. É o que a gente chama de assíntota. Assíntota é uma função que se aproxima de um valor, mas não chega nele. Beleza. Sim. Isso no caso da crescente. Agora, essa aqui, note, é uma exponencial decrescente. Mas o que, que indica na função dela que ela é decrescente? O fato do número que está elevado a x ser um número entre 0 e 1. O 1 meio é 0,5 na prática, que é um número entre 0 e 1. Então, como fazer a potência, né, é multiplicar o número por ele mesmo, né? Uhum. Quando a gente pega e coloca, por exemplo, 1 meio elevado a 3, Hum. vai dar um número bem pequeno. Por quê? Porque é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Uhum. O número 1 oitavo é um número pequeno pra caramba. É 1 oitavo, é tu pegar uma coisa inteira e dividir em 8 e pegar uma dessas partes. É bem Sim. pequeno. Em números decimais, 0,125. Então é um número bem pequeno. Né? Enquanto 1 meio, por exemplo, é 0,5, já é bem maior. Né? Então, nesse caso, né, você tem uma exponencial decrescente, que ao passar dos valores de x, ela vai diminuindo sua resposta. Né? Então, ela rege fenômenos de decrescimento muito rápido. Né? Então, é isso aí.
Beleza. A gente vai Mentira. falar de uns casos específicos da função que eu acho que vale a pena a gente ignorar sucintamente. E aqui tem uns exercícios resolvidos. Eu acho que esse livro aqui é interessante para ti. Me diz uma coisa. Você começou o cursinho faz quanto tempo? Comecei em março. É, pois é. Ah, né, tem gente que faz assim cursinho 1, 2 anos, né? Porque Uhum. a matéria é meio complicada, assim. Tu terminou o ensino médio ano passado? Não, terminei em 2020, não da pandemia. Ah, tá. O final, então, foi meio zoado, né? Ah, totalmente. Eu vim de escola pública. É, Então, é ruim. o ensino é bem precário. Eles nivelam bem por baixo, assim, né? É Sim. complicado. É, daí são matemáticas, assim, que pro Enem, cara, é triste, mas é básico, assim, sabe? Não é. A nossa aula vai até às 11. Não, perdão, até às 10, né? A nossa aula, isso, até às É. 10. Aí tá tranquilo que aí eu reviso o assunto. Aham. É, daí, porque assim, eu acho que tu já pegou uma prova ou outra do Enem pra fazer, né? Já, O eu já grande fiz o problema, Enem. já fez, né? Já. O grande problema do Enem é a interpretação, concorda comigo? Ah, total. Eu tava Tem, falando disso, acho que foi ontem com umas amigas minhas, que o Enem não é nada incluso assim com pessoas que têm problema de atenção, porque é um texto gigantesco com uma história que você não precisa ficar sabendo, sabe? É só ir direto ao ponto sim. e aí você se perde inteiro. Mano, é um saco mesmo, e é desde sempre, desde quando o Enem era diferente. Eu lembro que eu fiz um simulado do Enem em 2008. Daí tinha uma foto de um índio atacando uma flecha, assim, com toda uma história Uhum. gigante, assim, gigante. E no fim a Poxa, pergunta era o seguinte: qual é a mudança de energia, transformação de energia que está acontecendo nessa imagem? Não tinha nada a ver com a história Deus da, me livre. da Nossa, eu pintura, odeio o entendeu? Enem. Meu Deus. O Enem é um saco, eu detesto também o Enem, uma droga. Mas, né, fazer o quê, né? Daí é isso. Então, o que eu quis te dizer com o negócio é o seguinte: o problema do Enem é a interpretação. Essas matemáticas, assim, essas continhas que a gente fez hoje, por exemplo, elas são apenas ferramentas para tu resolver, né, algumas situações, né? Por exemplo, aqui é uma conta tipo Enem, assim, um pouco mais fácil, né? Que tem uma historinha por trás, ó. Uma amostra de 4 quilos de uma substância radioativa se desintegra à razão de 0,25% ao ano. É tipo o tempo de meia-vida dela, tá ligado? Meia-vida tem remédio lá, tu já deve ter escutado sobre isso, né? É o tempo que o remédio demora para sair do teu corpo, um negócio assim. Uhum. Substâncias radioativas também tem isso, é até dessa forma que elas datam o tempo, né? Que um negócio tá aí, um fóssil, etc. Bem, daí ele quer que tu use essas informações para escrever aqui tanto a equação que representa, quanto um valor aqui de massa para daqui a 30 anos. Ou seja, tudo aquilo que a gente estudou serve só como ferramenta para começar a resolver um negócio desse, entendeu, Maria? Entendi. Ah, beleza, então o negócio é esse mesmo. Agora, bem, por exemplo, como que resolveria um problema desse, né? Ele mostra aqui, a gente tem a ideia de uma equação já meio que conhecida que a gente vê na escola, que é a equação do juro, aqui, e agora utilizando esse conceito para resolver isso aqui. Mas como misturar as duas coisas? Dá. Dá porque quando a gente está falando de juros, a gente está falando de um crescimento ao ano, né? E aqui a gente está falando de um decrescimento ao ano, então meio que tem a ver. Do que, né? A gente fala lá de um crescimento de dinheiro, então tem que ter um dinheiro inicial para o valor crescer. Aqui o que, que é o valor inicial? É essa massa inicial do objeto, 4 quilos. Então, veja, aqui seria o valor inicial, 4. O 1 aqui é um elemento da equação que eu posso te explicar numa próxima aula, mas esse i que é o importante, é a taxa lá na equação de juros, né? É uma taxa de não sei quantos por cento ao ano. Aqui a gente tem uma taxa de decrescimento de 0,25 ao ano. Portanto, por isso que apareceu 4 aqui de massa e esse número indicando a taxa. Daí você pode pensar, mas Uhum. professor, mas aqui não é 0,25, por que tem esse monte de zero? É porque aqui está na forma absoluta do número, né? Uhum. Porcentagem, a gente sempre multiplica o número por 100, né? Por isso que a gente fala porcentagem, né? O nome, por 100. Uhum. Né? Então, por isso o número real, né, que representa 0,25 ao ano é 0,0025.
né? Entendi. E resolvendo essa continha breve aqui, no lugar do t colocando um valor específico de tempo, você ah, né, acaba achando que o problema pede. Claro, vai dar uns números horrorosos aqui, né? Então, devido ao decaimento do carbono ali, né, o que vai acontecer é que esse objeto que estava com 4 quilos de massa acaba depois de 30 anos com 3,72, beleza? Bem, claro, tem Entendi. muita conta aqui por trás disso, mas tudo se baseia naquilo que a gente já viu. Eventualmente tem que estudar um pouco mais disso, né? Daí, se tu quiser, é só me chamar que a gente faz uns exercícios aí, de Tá preferência ótimo. da tua apostila, né? Que eles dão uma apostila aí por É, cima. como é curso social, a gente não tem material do curso, entendeu? Ah, mas não se preocupa, o que eu mais tenho aqui é apostila e livro. Eu Ai, posso te tá mandar essa ótimo. aqui, eu acho que ela é maravilhosa para você porque ela tem muito exemplo, né? As apostilas de cursinho não dão muito exemplos. Sim. Elas dão só um monte de exercício para vocês fazerem. Então eu vou te Uhum. mandar esse livro agora que eu acabar a aula, beleza? Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. E daí logo que eu postar lá no YouTube, eu te mando o vídeo da aula também, tá bom? Tá bom. Legal, Obrigada. Maria. Eu que agradeço, tá? Qualquer coisa é só chamar. Tá ótimo. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigada.